paradoxo do Pinóquio. Sabe o Pinóquio? Sempre que ele mentir, o nariz dele cresce. Então, por exemplo, se ele disser que comprou um saco de maçãs e não tiver comprado, o nariz dele vai crescer. Só que tem um paradoxo envolvendo essa maldição. Um paradoxo lógico. Se o Pinóquio disser a seguinte frase: "O meu nariz vai crescer agora", o que aconteceria? O que faz sentido para você? Se ele disser que irá crescer e não crescer, ele mentiu. Então, deveria crescer. Mas se crescer, então ele não mentiu. Então não deveria ter crescido. Mas se não crescer, então ele não falou a verdade e por isso deveria crescer, ficando nesse loop infinito e eterno que poderia destruir o universo. Sacou? Existem dois cenários possíveis de acontecer. 1, ele fala a frase e cresce o nariz. 2, ele fala a frase e não cresce o nariz. Quem sabe uma forma de resolver isso é pensar como funciona o mecanismo que faz o nariz do Pinóquio crescer. Número 1. Intenção. O nariz dele cresce como uma forma de punição por suas intenções de mentir. Isso já vai contradizer a própria lei que a fada madrinha colocou nele. O nariz dele cresce quando ele mente, não quando ele acredita que mente. 2. Realidade versus verdade. O nariz dele cresce de acordo com a relação de verdade com a realidade. Aí já começam os problemas. O que é verdade? Eu vou adotar apenas uma das concepções de verdade que a filosofia trabalha. Você, eu, o Pinóquio ou qualquer outra pessoa temos nossa mente, ou psique, ou alma, como você preferir chamar. A gente fala uma frase. Se o conteúdo dessa frase se adequar à realidade, ele é verdadeiro. Se não, ele é falso. Então o Pinóquio mente se sua interpretação de mundo não corresponder com o que de fato há no mundo. Só que a gente cai em um problema. E se a concepção de maçã para ele for diferente? Por exemplo, se para ele o que é uma maçã no mundo real é na verdade uma lhama. Dá problema, né? Ora, isso acontece em diferentes idiomas. Embaraçada, em português, é sinônimo de envergonhada. Embaraçada em espanhol é grávida. Se a gente for comparar o português de Portugal com o português do Brasil, dá mais confusão ainda. Seria tudo uma questão de nomear as coisas, então? Ou melhor, existe uma ideia única para cada coisa e a gente apenas dá nome a elas, dá rótulos, coloca etiquetas? Há nomes exatos para cada coisa? Fica essa pergunta. Número 3. Previsão. Pode ser que haja uma entidade divina que julgue o que é verdade e o que não é. Só que, mais uma vez, como julgar o que o Pinóquio quer dizer com suas palavras? Digo, ele usa de palavras para expressar as ideias da mente dele, certo? Como a gente sabe realmente se ele conseguiu expressar em sons, em fonemas, aquilo que ele está pensando? Vamos supor que ele não tenha tanta clareza na fala, mas a sua ideia esteja alinhada de fato com o que ele está interpretando no mundo. Seria uma mentira? Ou melhor, se o conteúdo que ele pensa não tem uma palavra na língua dele para representar, como a palavra saudade em português, que não tem tradução para outras línguas. Por exemplo, quem perde os pais é órfão. Existe uma palavra para quem perde um filho? A gente não tem, né? Como se referia a essa ideia com uma palavra só? Então, como que a gente avalia com certeza a frase "meu nariz vai crescer agora", sem saber exatamente o que o Pinóquio quer dizer? Ou melhor, ele fala que seu nariz vai crescer agora, mas quando é o momento agora a que ele se refere? O tempo que ele demora para pronunciar a palavra não dá conta de expressar o instante agora. Provavelmente, quando ele terminar a frase, o agora já terá passado e não será mais agora. Mas se esse agora a que ele se refere seria um instante que existe atualmente, o nariz dele vai crescer infinitamente, pois o agora nunca deixa de existir. O Pinóquio só teria a perder com isso. Se o agora é um instante a que ele disse a frase, daria problema, porque o tempo que ele leva para proferir a palavra agora é maior que o próprio agora, tá sacando? Então poderia acontecer duas coisas. A primeira, o nariz dele não cresceria. A segunda, o espaço-tempo entraria em colapso e o tecido da realidade se romperia por conta desse paradoxo sem sentido. No fim, eu acho que ficam mais questões do que respostas. De qualquer maneira, pena que o Pinóquio não existe pra gente testar isso. Ou quem sabe, ainda bem que ele não existe, né? Mas se a gente tá falando do Pinóquio, ele não existe, como falar de algo que não existe? O que você acha?
Gostou? Dá like, se inscreve, compartilha. Fui!